Do empreendedorismo, vamos falar de negócio Claro. aqui. Pré-pandemia, como as coisas estavam pré-pandemia? Cara, pré-pandemia as coisas pareciam que iam muito bem, né? As coisas, elas estavam caminhando, sim. A gente sentia, assim, um crescimento do país como um todo, da economia. E a engenharia, ela, que é a minha área, né? Ela reflete muito essa parte. Porque eu trabalho com tanto a engenharia para empresas do ramo industrial como comercial, desde projetos de engenharia até as construções, as obras. Então, esse setor ele caminha junto com a economia. Se a economia ela está caminhando, ela vai bem, as pessoas investem. Né? Se a economia dá sinais que ela vai travar, ela nem precisa travar. Antes disso, ela já deixa de refletir um pouco. Então, senti que antes da pandemia as coisas iam muito bem. Aí, quando veio a pandemia, o jogo mudou, né? E aí, quando chega a pandemia, pergunto eu pra você, como é que se reinventa? Aperta o cinto e espera passar? Ou vocês se reinventaram aí no meio da pandemia? Olha, com certeza, eu acho que não só para minha área, tá, mas para todo mundo que gosta de empreendedorismo, que tá no meio, ou que mesmo que quer entrar, né? Eu acho que o grande diferencial é você se reinventar, tá? A pandemia, ela veio com um sinal muito forte, de uma crise forte, né? De um evento muito forte. A gente chama até de cisne negro, né? O pessoal da área administrativa, da área do trade, eles chamam de cisne negro, né? Um evento do qual ninguém podia prever. Então, a capacidade de se reinventar, ela é fundamental, né? E foi o que eu fiz na época. A gente procurou desenvolver produtos, a gente procurou específicos para ajudar as empresas a trabalharem na época de pandemia, era uma coisa bastante concisa, então a gente começou a desenvolver soluções para isso. A gente se lançou mais expressivamente no digital para poder estar mais próximo do cliente, né? Era uma maneira da gente poder superar essa fase e, claro, né? Apertar o cinto, tinha que apertar o cinto, mas continuar trabalhando. Acho que Apertar isso o cinto foi é pra legal para todos gente. nós, né? Apertar o cinto foi pra todos nós, né? Porque Sim, o problema maior, eu acho, de toda a questão da pandemia não foi o período de pandemia, que, claro, foi difícil, a gente bateu aí quase efetivamente um ano e pouquinho aí meio que trancado. foi. E o problema não foi esse, o problema foi a falta de projeção pro final, né? Então, não tinha uma. Pegou todo mundo de surpresa. Então, não tinha uma projeção pro final daquilo. Então, você não consegue imaginar até quanto você tem que apertar o cinto, até quanto você tem Sim, que se reinventar. E, além de tudo isso, você tava com um filho uma pequeno folha em de casa. pagamento, né? E o filho pequeno em casa. Isso que é ruim, porque toda crise, né, para quem empreende, ela se faz, a primeira coisa que você pensa, fala, eu vou trabalhar mais e vou vencer a crise. A pandemia não, você não podia trabalhar, né? Isso é um Era fato. limitado. Algumas pessoas trabalharam de forma limitada, outros não teve jeito, e foi assim. Então, acho que isso chocou muito. Pelo menos eu mesmo, que já passei diversas crises, né? Que eu empreendo minha vida quase que toda. Então, essa foi o que mais me pegou. Porque fala, vou fazer isso. Puxa, isso aqui não dá. Vou fazer aquilo, isso aqui não dá. Então, acho que isso deu um boom na cabeça do empreendedor na época, porque ele fala, pô, se eu não posso trabalhar, ou se eu estou limitado, se eu estou restrito, como é que eu vou fazer? A preocupação em investir, no que segurar, né? Você Foi. falou uma coisa importante, que assim, você já empreende há muitos anos, né? E É. aí você me soltou uma que assim, já passou crises, né? Claro que Sim, com a pandemia a gente não tivemos nada na verdade. nossa geração que pudesse ser algo próximo. Mas eu me lembro de uma em 2009. Tenta buscar na memória aí. Como é que foi Sim. 2009? 2009, quem é empreendedor sabe o que eu tô falando de 2009. Como é que foi pra você em 2009? Foi uma coisa bastante estranha, né? Porque teve uma retração do mercado, né? Acredito que você está falando do boom e ascensão dos commodities, que Exato. subiu a economia. Então o negócio é que Estamos em a sintonia. economia deu aquele boom. Isso. Eu lembro que na época eu fui até para a Itália, aí tava, a Europa inteira, tava todo mundo de olho no Brasil, porque o Brasil era a bola da vez, que ia crescer e pá, né? Eu falei, porra, né? Tava bem assim.
Mas não durou muito, né? Durou pouco. E depois ela teve aquela queda no mercado, aquela retração muito grande da economia, por causa de outras coisas lá, né? Por causa de taxa de importação, produto agrícola, do agronegócio brasileiro que foi muito bem, depois retraiu na época. Chegou contas a pagar depois, né? Chegou contas a pagar para nós. Né? Isso. Aí ninguém investia em nada, e aí foi complicado, né? Mas é o que você falou. Eu acho que a saída para tudo é apertar o cinto, sim. Mas eu acho que o mais importante é a gente se reinventar. Sim. Então, eu acho que é interessante a gente falar, poxa, tá, beleza, o mercado ele tá em crise, ou ele mudou de repente, mas mas o que eu posso fazer dentro daquilo que eu sei, que eu posso criar um produto ou um serviço novo, ou simplesmente eu adaptar alguma coisa que eu já tenho, que é melhor ainda, para eu poder atender essa nova fase que está passando. Eu acho que isso sempre me perseguiu, né? Eu sempre procurei estar em movimento, né? Então, eu acho que é crucial nessas épocas a gente procurar realmente se reinventar, viu, Thor?